Bom, pessoal, muito obrigada por todos estarem participando da nossa primeira mentoria em grupo online. Queria agradecer ao Hugo pela participação como mentor hoje, sempre está com a gente na Campinas Tech. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Maíra, para quem não me conhece ainda. Eu sou Maíra, do time da Campinas Tech. E eu vou explicar um pouquinho do que é a Campinas Tech. A Campinas Tech é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de apoiar o empreendedorismo de alto impacto na região de Campinas. Então, hoje a gente organiza diversos eventos, no momento online, né, para apoiar a jornada empreendedora. E essa semana a gente vai liberar o primeiro Master Guide, que é uma mentoria temática com empreendedores de mercado, onde a gente vai escolher um tema específico e vai ser uma aula reduzida com poucos empreendedores para ter um contato muito próximo. Além desse Master Guide, além dessa mentoria temática, a gente vai realizar diversos eventos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Campinas Tech e também sobre os próximos eventos da Campinas Tech, é só entrar em contato no nosso site, tá certo? E queria agradecer ao Hugo, né? O Hugo, ele é CEO da NanoIncube, atua em desenvolvimento de plataformas digitais e aplicativos para empresas e startups e é mentor de empreendedores e projetos com potencial de crescimento em grande escala. Então, Hugo, muito obrigada por mais uma vez. Vai que a bola é tua. Maravilha, Maíra. Obrigado por quem está aqui online com a gente. Eu queria primeiro agradecer a essa iniciativa do Campinas Tech. Eu acho que vai de encontro direto com a minha missão. Eu comecei esse ano pensando, cara, como é que eu consigo contribuir um pouco mais de alguma maneira para o ecossistema, né, que sempre me ajuda, que há muito tempo eu faço parte, sempre valorizei muito essa parte de network, coisas assim. E esse ano eu entrei e falei, eu quero participar do máximo de coisa possível que for devolver para o ecossistema, para os negócios e ajudar a gerar o máximo de insight que puder em cada negócio. Eu vejo que muitas vezes a gente está num evento, a gente conversa num café, às vezes 5 minutos você conversa com um empreendedor que tem mais ou menos a mesma pegada que você já começa a borbulhar e talvez venha aquela solução. Então, obrigado Campinas Tech por confiar em mim, tá aqui hoje, né? Eu acho que o tempo de todo mundo é muito escasso, é muito importante, principalmente quem está na linha de frente, no jogo, trabalhando, estudando, tentando criar coisas úteis para o mundo e tal. Então, obrigado mesmo. Bom, antes de eu começar o conteúdo aqui, eu queria fazer algumas ressalvas. O primeiro é a gente alinhar com relação ao público que está aqui na mentoria, né? Se a gente for ver, a gente tem basicamente 4 perfis de pessoas que estão aqui com a gente. Primeiro são empresários, que têm qualquer negócio de qualquer segmento, mas que estão empreendendo. A gente tem startups, então tem pessoas aqui que estão assistindo a gente que participam ou de algum ambiente de aceleração, ou está fazendo por conta própria e coisa do tipo. Apareceu um negocinho na tela aqui que me assustou. Ou que estão com uma ideia de desenvolver uma startup. Existe o pessoal TI, né, desenvolvimento, design, marketing, toda essa parte de tecnologia e inovação, que também está aqui, e tem o pessoal que estuda, né, os estudantes, está fazendo faculdade ou algo do tipo e está aqui. Então, eu vou procurar ter uma linguagem mais simples possível, tanto para quem talvez se você já está na área há muito tempo, vai parecer um pouco repetitivo, ou isso eu já sei, eu te peço, tenha um pouco de paciência, que a gente tem que nivelar, assim, é claro que não tem como fugir muito de algumas coisas mais técnicas e coisas assim, mas eu vou procurar ser o mais claro e didático em tudo que eu vou passar aqui. Como eu disse, a minha missão é contribuir e já que eu estou cumprindo esse meu propósito, eu queria também agradecer quem está aqui online, quem está assistindo agora ao vivo ou que vai assistir em algum outro momento na gravação por ter se inscrito e não ter dado tempo de ter chegado. Eu acho que só existe contribuir se tem quem está disposto a ser contribuído, a pegar aquilo, a aprender de alguma maneira. Eu tô no mercado desde 2008, né? Então fazem aí 12 anos que eu estou empreendendo, principalmente no ramo de tecnologia. A minha empresa tem 9 anos já, a gente vai fazer agora em setembro. Então, tudo só é possível essa troca quando você tem pessoas para trocar. Então, obrigado por quem está aí, quem está se disponibilizando para a gente estar aqui. A gente tem em torno de 1 hora, mais ou menos, para eu passar um pouco do conteúdo que eu preparei. E então, vamos lá que temos que ganhar tempo aqui, né? O objetivo daqui é a gente ganhar tempo e sair daqui pensando, caramba, ganhei tempo, né? Eu estive aqui, aprendi alguma coisa, gerou insight e a vida foi para frente. Antes de começar o conteúdo principal, que é alguns desafios, como a Maíra disse,
aqui a gente é uma empresa, na Nano, a gente é uma empresa que desenvolve plataformas digitais, ou seja, o cliente tem uma ideia, né, o startupeiro, empresa, qualquer instituição que seja, depois existe todo um caminho para desenvolver o produto, e é aqui que a gente atua, depois ele vai para o mercado, e aí ele pode voltar para a gente em forma de manutenção, de melhoria, de FII, coisa e tal, ou até percentual de participação, mas existe aqui um caminho no meio que é fazer o produto. Então, aqui a gente está acostumado a fazer muito isso, a gente tem em torno de uns 300 projetos aí que a gente já tocou diretamente. Eu, antes de ter a Nano, eu trabalhei como freelancer, prestador de serviço para algumas empresas, então tem muito projeto aí. Mas eu queria começar, antes de mais nada, existe uma pergunta que eu tenho amigos que têm negócios convencionais, muitas vezes, que é o que é uma startup? Uma startup é só se for software ou não, só funciona se for TI. Existe um cara nesse mercado, se eu não me engano, o nome dele é Eric Rice. Ele escreveu um livro que chama Startup Enxuta. E nesse livro ele faz uma definição que eu acho que ele foi muito feliz nessa definição que ele teve. Que basicamente uma startup é um grupo de pessoas tentando criar um produto ou serviço em um ambiente de extrema incerteza. E eu adiciono que tem um grande potencial de escala. Então, não necessariamente um produto, uma startup, ela tem que ser digital. Mas por que normalmente a gente traz para o digital? Porque no digital é mais fácil ter escala. Você vê, aqui a gente, não sei, 50, 60, 70 pessoas aqui, mas se a gente for ter 100 pessoas, não vai fazer diferença. Se eu for ter 1000 pessoas, não vai fazer diferença. Só a internet que tem que ajudar a gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, o conceito de escala, quando a gente vai para o digital, ele é muito mais fácil de ser atingido. Então, por isso que, normalmente, quando a gente fala de startup, a gente está falando de startup digital. Mas nada impede de ter um modelo de negócio que não seja digital, desde que ele tenha esse parâmetro. Ele está tentando resolver um problema real, ele tem o potencial de escala, e ele está agindo no ambiente de extrema incerteza. Quando a gente fala ambiente de extrema incerteza, o que isso quer dizer? Quer dizer que possivelmente eu tenho uma hipótese, eu acho que algo vai funcionar, eu acho que um público tem determinado problema, e a solução que eu pensei pode ser que resolva o problema do jeito que eu imagino. Mas eu não tenho certeza. Então eu tenho que validar, testar, aprender, que é o ciclo do Lean Startup que eu vou falar mais adiante. Mas, enfim, o conceito do startup, então, é bom a gente ter isso muito claro, que nem sempre um aplicativo é uma startup, um site é uma startup, ou tudo que não é digital não é startup. Mas é bom a gente ter esse conceito. Cara, é um ambiente de extrema incerteza, uma galera tentando resolver um problema real, criando um produto, um serviço, uma solução, qualquer coisa que seja, e que, se possível, ele tem um espaço um potencial de escala muito grande. Bom, só para que todo mundo fique alinhado, a gente vai ter em torno aqui de 40 minutos a 1 hora, onde eu vou passar o conteúdo que eu preparei. Depois a gente vai ter em torno de 30 minutos para perguntas. Então, talvez no meio do caminho, se a gente vê que o conteúdo vai ficando muito denso, a gente abre um pouco para liberar para perguntas, mas o que a gente tem preparado eu vou fazer a mentoria, eu vou passar todo o conteúdo que eu tenho aqui preparado, e depois a gente vai ter meia hora. Então, eu queria pedir, para quem está aí assistindo, vai anotando os insights que tiver, alguma dúvida, com o tempo, de acordo com o que a gente for construindo aqui, vocês vão começar a pegar onde que o Hugo entende mais, onde que o Hugo entende menos. Pô, o que eu vi que ele entende mais ou menos bem, eu posso perguntar isso, que talvez isso pode ajudar a minha startup a progredir, ou a minha empresa a ter algum insight de alguma coisa ali que estava travado. Então, anota aí as coisas, que depois a gente vai liberar o chat. Vocês mandam aqui no chat, a gente vai selecionando as perguntas aqui e vai fazer. Bom, quem sou eu? Deixa eu fazer um disclaimer antes de mais nada. Meu nome é Hugo Ferreira, eu sou CEO da Nano Incube, uma empresa que desenvolve plataformas digitais para empresas e startups. Então, a gente não atende só startup, que a pessoa teve uma ideia, ela tem uma grana e precisa de um projeto. Por incrível que pareça, muitos projetos, startups internas, projetos que têm um potencial de escala, num ambiente de incerteza, resolvendo um problema real, acontecem dentro de grandes empresas. A gente atende empresa que faz vagão de trem, a gente atende empresa, usina de cana-de-açúcar, tem vários. Então, existem N possibilidades de desenvolver plataformas digitais, seja uma plataforma totalmente exclusiva para uma startup que quer ganhar o mundo, ou para uma empresa que já tem uma operação consolidada, mas que muitas vezes tem muita coisa travada, muita coisa manual, e ele precisa crescer ali um pouco mais.
Então, uma vez que a gente faz isso, eu sou programador de formação, eu comecei a Nano dentro do meu quarto, depois foi na minha sala, depois, enfim, a gente foi crescendo. Hoje a gente está com em torno de umas 15 pessoas, entre elas desenvolvedor, designer, analista de SEO, vendedor, gestor, tudo o que vocês imaginar assim. Tem uma galera legal, que já já vou falar um pouco mais do time. E o disclaimer que eu queria deixar é aqui. Eu não vou... Eu ia falar um francês que é cagar regra, mas eu vou procurar me policiar com minhas palavras. Eu não estou aqui cuspindo regra, né? O meu objetivo não é falar o que é certo e o que é errado. O meu objetivo é assim, cara, eu tenho um punhado de projetos nas minhas costas que eu fiz acontecer. Eu junto com o meu time, eu não fiz nada sozinho. E junto com meus clientes, óbvio, né? Que no fim das contas, o time não é só quem está desenvolvendo, mas o cliente ele está junto. Aqui a gente tem muito jargão de co-criar. A nossa pegada é assim. Então, quem está assistindo, já começa, por favor, a levar isso para o coração. Se você for contratar uma empresa, terceiro, ou seja, ou um time interno, cara, não é assim, te dou o dinheiro, tenho essa ideia, faz e depois eu quero só ver dinheiro pingar na conta. É co-criar. A maioria dos projetos, quase 100% dos projetos que eu já me envolvi, que foram para frente, é co-criação. É o cliente trabalhando junto, é todo mundo entendendo que está no mesmo barco, remando para o rumo que é pôr o produto no mercado e resolver um problema real de um público que está lá. Então, não vou cuspir regra aqui, vou falar mais ou menos o que funciona, algumas crenças que eu tenho com base no meu know-how. A maioria do que eu sei não foi estudando, foi fazendo na prática, não foi lendo livro. Claro, depois eu li muito livro para consolidar, eu estudo, eu faço muito treinamento, muito curso, coach, terapia, cuido da cabeça, cuido tudo. Mas a questão são as nossas verdades, né? Por enquanto, é uma software house com um time relativamente enxuto, que está com um portfólio legal, que está crescendo, mas a gente tem muita coisa aqui que eu espero conseguir contribuir para vocês. Então, se eu falar alguma coisa, você fala, eu não concordo de jeito nenhum. Se você gostar de tomar um uísque ou um vinho, eu vou ficar muito feliz da gente discutir junto em qualquer horário. Ou então, um café no Starbucks também ajuda. Mas, por favor, entendam que aqui a minha intenção é extremamente positiva de contribuir para que o negócio de cada um saia do papel, ou se saiu do papel e está um pouco travado, talvez trazer algum insight e assim todo mundo crescer. Bom, vou falar um pouco da Nano, e isso eu já vou trazer também um outro, que para mim é o maior insight da minha vida, que foi o turnaround, né? Foi onde mudou o jogo mesmo. Quando eu entendi que assim, a intenção da minha empresa, do meu negócio, de tudo que eu faço, de tudo que a gente faz, é gerar valor estrondosamente na vida do cliente, mesmo antes dele ser cliente. Então, muitas vezes, eu vejo muita gente que tem ideia de startup, que tem uma ideia de uma plataforma, de um aplicativo, de algo que ele acha que vai mudar o mundo, mas, no fim das contas, ele nem sabe direito que problema que ele está resolvendo, que problema que ele está... se o público que ele está querendo atingir tem de verdade aquele problema, se ele sente que ele tem aquele problema, se ele está preparado para resolver através de uma solução que você quer criar. Então, às vezes, eu já dei mentoria essa semana mesmo, semana passada, eu dei mentoria para uma startup que pensou que queria criar um aplicativo, que ia criar uma plataforma que ia mudar o mundo. A gente fez um pouco de pesquisa, encontrou umas 20 que fazia mais ou menos o que ele queria. E no fim das contas a gente entendeu que o que ele queria era só criar um novo negócio, não precisava de plataforma nenhuma. E para ele ficou tudo muito bem consolidado. Ele falou, não, desse jeito eu consigo tocar. E aí é uma das coisas que a gente vai discutir aqui no meio do caminho, que é, se você tem uma ideia de um produto, de um projeto, de um software, de uma plataforma, qualquer coisa que seja, muitas vezes a gente tem que saber se eu sou, né? Eu como empreendedor sou a melhor pessoa para estar tocando esse projeto. Porque às vezes eu tenho uma ideia, mas eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar para ganhar o pão, eu não tenho tempo para ajudar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo nem para desenvolver, nem para tocar a operação. Ou eu não tenho o know-how que eu preciso, mas também não estou disposto a trazer ninguém para ser sócio comigo, tendo esse know-how que precisaria ter. É uma reflexão que a gente faz constantemente, muito preto no branco, junto com clientes, junto com o time. Quem entra em contato aqui na Nano, às vezes tem até uma sensação de que, tipo, mas caramba, será que eles não querem vender para mim? Eu tô ligando querendo comprar. E, nossa, jamais é isso. Claro que a gente quer vender solução, mentoria, plataforma, desenvolvimento. E, claro, né, a gente trabalha, a gente é prestador de serviço, a empresa precisa de dinheiro para que a vida ande. Mas acima de dinheiro, de projeto, de portfólio, a gente tem muito claro um cara que chama ICP, no mundo de vendas a gente conhece muito bem, que é o perfil de cliente ideal. E essa, então, seria mais uma dica que vale a pena vocês anotarem aí.
cara, independente se você tem uma startup, se você tem um empreendimento qualquer, você fazer força para trazer um cliente que não é o perfil que vai ter sucesso tanto durante o desenvolvimento do projeto que você vai fazer para ele, quanto depois, às vezes é dinheiro jogado fora. Então, uma coisa que a gente preza muito aqui é na qualificação dos potenciais clientes. Então, essa dica eu acho que já pode ir não para quem está desenvolvendo startup no começo, mas para quem já tem o negócio e muitas vezes, assim, às vezes, cliente que dá dor de cabeça. Eu acho que, assim, empresa que está atraindo o cliente certo, que ele está bem qualificado, que ele tem o perfil ideal, tanto para pagar o tanto que ele precisa pagar no projeto, que te dê liberdade de fazer o que faz sentido, o que você sabe. Ele está te contratando porque você sabe mais do que ele. Então, se ele ficar dando pitaco em cada vírgula que você fizer na vida, é ele que está desenvolvendo o projeto. No nosso caso, não é assim que funciona. O cliente tem que saber muito bem o que ele quer, o que ele está pretendendo resolver, o problema que ele quer resolver. Então, isso já vale para qualquer startup, isso vale para qualquer negócio em qualquer estágio. Cara, se você está vendendo para alguém, então esse alguém tem que saber exatamente que problema que ele quer resolver. E aí sim, se possível, ele te dê liberdade para ajudar ele a resolver da melhor maneira que ele acha que faz sentido. Outra coisa aqui que quando a gente fala de gerar muito valor para o cliente, mesmo antes dele ser cliente, ou seja, na etapa de qualificação, quando ele entra em contato com a gente traz isso muito para o time, né? A cultura aqui dentro da empresa. E aí isso, eu já daria uma dica para quem tem uma ideia de startup ou tem uma ideia de alguma plataforma, algum projeto customizado para fazer para sua empresa e coisa e tal, analisar bem qual que é o perfil da empresa que você está contratando, a cultura, o time, como que funciona de verdade a dinâmica ali dentro. Será que é assim, o patrão manda, o gerente obedece, o operário faz e o estagiário fica zanzando? Ou tem todo um ecossistema interno criado em prol de entregar aquela solução? E eu aprendi isso na prática, sabe? Eu tenho contato com muito empresário, muito network de muito lugar. E, infelizmente, eu vejo que tem muita gente que ainda não caiu a ficha de que, cara, às vezes o seu estagiário vai ter uma ideia melhor que você. E graças a Deus, porque a mão de obra dele é barata, mais barato que a sua, que é dono da empresa. Então, se ele estiver trazendo uma ideia melhor que a sua, todo mundo cresce. Só que, infelizmente, tem empresas, tem negócios, tem startups que estão se montando. Quantas vezes eu vi projeto de startup que às vezes começa, e aí tem um jargão que a gente usa aqui, que é muito cacique para pouca aldeia. Não pode ter, gente. Não pode ter. Quando você for abrir uma startup, você pode até ter um sócio meio a meio, coisa e tal. Mas, se possível, o mais rápido possível, coloca cada um responsável por cada área. Se todo mundo for dar pitaco em produto, se todo mundo for dar pitaco em marketing, se todo mundo for dar pitaco em growth hacking, em estratégia de vendas, em administração, em gestão, enfim. Uma das coisas que a gente viu que dá muito certo em startups, em projetos que a gente já desenvolveu e que a gente se envolve ao longo do tempo, é quando o time envolvido, no caso do cliente, né, no caso do time de startup, ele consegue, cada um tem sua função. E aí, claro, existe uma visão compartilhada entre todos, e aí depois cada um joga numa área. Claro que no começo, quando você faz uma startup, às vezes você está sozinho, você e o sócio tem que fazer tudo. Beleza. Mas a longo prazo, a médio prazo, o que faz sentido é você ir entendendo todas as posições que você está jogando e aos poucos você ir compartilhando com o time, seja sócio, seja funcionário, seja quem quer que seja. Bom, na Nano a gente também tem um portfólio muito bom e uma das coisas que eu mais tenho orgulho é porque uma dos pontos de virada também foi depois que a gente entendeu qual o perfil de cliente que a gente quer ter. E por que isso é tão importante para você construir um portfólio? É porque cliente chama cliente. Então, se você tem um cliente que te dá muita dor de cabeça, normalmente ele pode até, ele te dá dor de cabeça porque ele consome de você mais do que ele está pagando ou algo do tipo, mas ele vai te indicar para outras pessoas, porque de alguma maneira, se ele continua seu cliente por um bom tempo, ele está feliz com o resultado que você gera. Às vezes ele está te gerando dor de cabeça, ele nem sabe, você está lá se matando para entregar o negócio. Então, quando você tem mais azeitado o perfil de cliente, o tipo de empresa que você quer atender, seja na sua startup ou num negócio convencional, a indicação ela vai trazer cada vez mais clientes. Eu tenho clientes aqui, por exemplo, na área do direito, que são maravilhosos, e cada indicação que vem, fecha fácil, paga o justo, dá liberdade para a gente fazer o que a gente sabe fazer, acompanha, sabe? É tudo bonitinho. Agora, já atendi clientes que não estavam muito alinhados com o perfil, porque nem eu sabia direito o perfil de cliente que eu queria, que problema que eu resolvia melhor.
E isso vale muito para a startup. Eu vou falar daqui a pouco nos grandes desafios, que é quando a gente se apaixona mais pela solução do que pelo problema. Mas uma coisa que é muito clara, assim, quando você sabe de verdade qual o problema principal que você resolve da pessoa, do seu cliente, seja você uma startup ou uma empresa comum, fica mais fácil de você saber quem você põe energia, que projetos ou parcerias você fala não e você fala sim. Eu nem tinha anotado aqui, mas eu vou trazer já uma dica. Na verdade, é compartilhar um conhecimento empírico, um negócio que eu trouxe assim na prática, que empresas como a nossa, isso vai exclusivamente para você que tem uma software house, que tem uma agência de publicidade, uma agência de marketing, qualquer coisa. Presta atenção, irmão. Ó, vem comigo, vem com o pai. A gente quebra por vender errado, não por não vender. Por mais que a gente esteja passando por uma crise, essa crise vai passar e a gente vai se reinventar e o mundo vai continuar sendo o mundo. Talvez não como era antes, mas a coisa vai continuar. É assim, o que complica empresas prestadoras de serviço não é não vender, na maioria das vezes. Não estou falando todos, não estou falando que é tudo 100%. Mas, no geral, vender errado é pior do que quando você não vende. Porque se você vende errado, por exemplo, um projeto que deveria custar 80 mil, você vende por 50, e às vezes sua margem era de 40 mil, você ia faturar, sei lá, você ia ter o lucro, ia pagar todos os outros custos, você só tem um lucro de 10, por exemplo. E aí, de repente, esse projeto que você pensou que ia levar 6 meses, leva 8 meses. Quem está pagando esses 2 meses? E aí, um aprendizado que eu vi, assim, quando o cliente é parceiro, quando você tem uma boa sinergia com o cliente, ele até aceita se você precisar de um pouco mais de prazo, porque não deu para estimar muito certo lá atrás o que precisava ser desenvolvido. Mas dinheiro é difícil. Então, eu sei que aqui, que bom que nessa live aqui, nessa mentoria, tem potenciais clientes não só para Nano, mas para várias empresas prestadoras de serviço. E que bom, é bom que todo mundo saiba disso. Cara, quando você cotar, pelo amor de Jeová, para de pensar só em preço. Você tem que pagar o mínimo necessário, concordo, mas o mínimo necessário, porque às vezes, eu falo por assim, não, graças a Deus, a gente acertou muito, Deus abençoou muita gente com o perfil de cliente que a gente tem, o portfólio que a gente tem, mas eu já vi muita empresa parceiro que se enrola, e assim, eu conheço há 5, 10 anos e continua talvez no mesmo patamar, não conseguiu crescer, ficou ali patinando, porque não se foca direito no perfil de cliente, fica só com a política do desconto, não coloca em evidência o resultado que vai trazer, e aí acha que ele é basicamente só um prestador de serviço. Então, assim, na Nano a gente foca muito em geração de valor e um dos grandes aprendizados que eu queria compartilhar aqui é esse. Cara, independente se você vai fazer uma startup revolucionária ou se você vai vender Marmitex, que graças a Deus existe quem vende Marmitex, porque aqui na empresa a gente come Marmitex, o importante é você gerar valor, cara. Seja na logística, seja no atendimento, seja no capricho em fazer as coisas, gerar valor a todo momento. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa prática, e aqui eu acho que o meu time também está assistindo, mas qualquer um que ligar aqui na Nano, vocês vão ver o atendimento. Claro que eu não vou dizer que 100% das vezes, mas 99,99% das vezes, a gente não só vai atender bem, como a gente vai ser muito justo na conversa e às vezes até falar, pô, talvez você não é cliente pra gente, ou talvez não faz sentido essa ideia que você está fazendo. E uma prova disso é que a gente já teve indicação de prospecto que não virou cliente da gente. Então, assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer é, os seus clientes estão te indicando? Uma primeira pergunta, né? Qual o percentual de projetos ou de serviços que você prestou, de produtos que você vendeu para uma indicação do cliente? Agora, a segunda pergunta é, qual o percentual de vendas que você teve que veio de indicação de quem não é seu cliente? No ramo de prestação de serviço, isso é muito importante, cara. Então, tudo passa assim, vender verdade, credibilidade, e isso pode parecer para alguns céticos, algumas pessoas estão assim, mas o que ele está falando tem a ver com o desafio para fazer uma startup? Cara, tem tudo. Porque muitas vezes a gente pensa... Eu tive um mentor lá em 2008, 2009, quando eu comecei na área. 2007, quando eu ainda trabalhava de estagiário na empresa. Um cara que chama Pedro Majô. E às vezes ele precisava que eu fizesse algumas soluções lá. Eu fazia e começava a contar, porque eu estava aprendendo, eu estava muito empolgado. E ele falava, Hugo, não me fale do parto, me mostre o bebê. E eu custei entender isso. Depois que eu entendi, eu quase fui lá dar um beijo no rosto dele e falar, cara, obrigado. Porque muitas vezes a gente entra no como eu vou fazer as coisas.
e a gente esquece um pouco do porquê de eu estar fazendo aquilo. Principalmente quando sua startup começa a dar certo, ou quando sua empresa começa a dar certo. E aí a operação começa a ser um pouco mais complicada, porque no começo você não estava importando em processos, em escala. Você estava precisando pôr dinheiro do bolso para tirar o seu, para sobreviver e gerar valor de alguma forma para o mercado. Mas nesse meio do caminho, a gente muitas vezes acaba sendo engolido o propósito que a gente está fazendo aquilo, sabe? Então, um time com uma cultura muito boa, montar um bom portfólio com cuidado para que você tenha uma operação sustentável e ter uma consciência clara de que problema você é bom em resolver e de quem você resolve esse problema. Isso é o que a gente preza muito aqui na empresa. Eu acho que qualquer um que fizer isso, com certeza, já está meio caminho andado para ter sucesso na sua empreitada. Bom, eu vou entrar nos desafios e aqui eu só queria antes alinhar algumas expectativas. Hoje nós temos 3 stakeholders aqui, 3 entidades que estão envolvidas nessa mentoria. Primeiro, o Campinas Tech. Então, assim, o Campinas Tech ele existe para formar empreendedores, contribuir na formação de empreendedores através de N iniciativas. Ele se importa muito em fazer muitos eventos. Essa mentoria online está sendo um evento que eles estão fazendo. Eles pagam aqui a mensalidade do Zoom. Eles que estão gastando dinheiro com o time para fazer mentorias diversas, palestras, cursos, reuniões, enfim, tem uma galera envolvida nisso aqui. Então, eu acredito que o objetivo do Campinas Tech é fomentar o aprendizado. Apareceu aí possivelmente para você, ó, você já conhece o Campinas Tech? Responde aí. Todas os negocinhos verdes que aparecer aí, gente, eu sei que meu cabelo tá cortadinho, bonitinho, e eu até passei perfume para estar aqui, mas responde aí, pode perder um pouco de mim. Para eles é muito importante para começar a nivelar como é que tá a interação com o pessoal aqui. Então, formação, eventos e sinergia são os principais objetivos que o Campinas Tech tem e toda iniciativa que eles tenham para isso, né? Então, essa é a expectativa e eu espero que ela seja atingida aqui nessa 1 hora e pouquinho que a gente tem. De vocês, de quem está assistindo aqui, de quem está investindo o seu tempo, eu acredito que nada mais é do que encontrar insights para superar os desafios que tem na empreitada, seja no startup ou na sua empresa, entender um pouco como é que está funcionando o jogo, como é que funciona o jogo pelo lado de dentro de uma software house, no caso da Nano, como é que quem está à frente dessa empresa pensa, o que eles esperam com o cliente, qual que é a expectativa deles, o que eles almejam como resultado, coisa e tal. Então, a parte de superar alguns desafios ou entender, ter um pouco mais de clareza, né? Jogar um pouco mais de luz em algum projeto que estava pensando, coisa e tal. E, da minha parte, eu tenho 2 grandes expectativas, né? A primeira é dar o máximo de mim. Eu estou aqui, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu me comprometi a estar aqui para investir o meu tempo, para retornar um pouco para a sociedade o tanto que a gente vem sendo agraciado e também gerar um pouco mais de vida. Como que eu acredito que eu gero um pouco mais de vida? Se eu ensino para uma pessoa a como ela otimizar o tempo dela, que antes ela levava 1 hora por dia para fazer, 2 horas por dia para fazer algum negócio, e ela leva agora 1 dia depois que ela aprendeu o que eu ensinei, ou que eu ajudei ela a aprender, eu dei 1 hora de vida para ela. Então aqui o meu objetivo, acima de qualquer coisa, é ajudar todo mundo que está assistindo a gente aqui a ganhar tempo. A sentir que vocês saíram daqui e falou, cara, eu ganhei tempo, eu gostei, eu estava ali na mentoria, o Hugo falou várias coisas que fez sentido, às vezes alguém fez uma pergunta que quando ele respondeu, gerou um pouco mais de aprendizado para mim. Então, espero que essas expectativas elas sejam cumpridas. Então, vamos lá para os 7 desafios. Eu separei aqui, eu vou procurar ser um pouco mais sucinto, depois a gente pode marcar outras lives, né? Eu vou procurar gerar mais conteúdo no meu Instagram, sobre esses itens aqui, mas eu trouxe aqui 7 coisas que são, cara, gritantes, algumas vão causar um pouco de nervoso em alguns aí, principalmente que é da parte mais técnica, mas vamos lá, a primeira que eu já comentei é quando a gente se apaixona mais pela solução. Perguntaram aqui se eu vou compartilhar a tela, não vou, porque isso é um pouco proposital. Desculpa, eu esqueci de falar. Papel e lápis, por favor, quem estiver assistindo. Eu vou pedir para vocês até fazerem algumas anotações. Quem mandou aqui foi o Omar. Obrigado, Omar, por ter lembrado disso aí. Quando a gente... Não entendo muito tecnicamente disso, depois vocês procuram na internet, mas falam que cognitivamente, quando a gente escreve as coisas que a gente está tendo de insight, costuma pegar mais do que a gente só vê. Então aqui eu vou falando, né, e vou articulando com o que der aqui.
E aí, quem tiver insight, anota. Então, o primeiro é mais paixão pela solução do que pelo problema. Eu atendo diversas startups que pensam, cara, eu vou criar um negócio que vai ser top demais, que vai ter geolocalização e que a pessoa vai baixar um app, ela vai entrar ali, ele vai reconhecer a localização que ele está e vai trazer os profissionais, ele vai pagar online, blá, blá, blá. E começa a falar um monte de coisa. Eu falo, tá, mas que problema de verdade você quer resolver? Não, eu quero ajudar as pessoas a encontrarem mais fácil um médico. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar mais fácil um pedreiro, sabe? E começa a falar da solução e a gente tem diversos exemplos de pessoas que querem resolver mais ou menos o problema, está mais apaixonado por como ela vai resolver do que o problema em si. E isso acaba ofuscando lá no final. Tem alguns grandes gurus que falam que quando você não trabalha pelo dinheiro, quando o dinheiro não é o principal objetivo do trabalho que você está fazendo, quando a coisa aperta, você consegue ter energia, ter destreza, ter resiliência suficiente para passar pelas dificuldades. Quando é só dinheiro, faltou dinheiro, acabou. Você não tem muito tesão naquilo que está fazendo. No caso de uma startup, isso é muito factível, porque fazer um projeto, uma plataforma, é algo que dá trabalho, mas é muito. Não é qualquer programador e não é só programação. Vocês lembrarem um pouco do que eu falei, cara, é cocriação. Eu já tive cliente que queria fazer plataforma e tinha grana assim, de 50 a 100 mil reais, pelo menos, para fazer uma primeira versão do projeto. Mas eu levei 2 semanas para conseguir marcar uma reunião com ele de 1 hora. Como é que eu vou co-criar? Como é que eu vou ser o TI desse meu querido cliente para fazer o projeto dele acontecer se ele não tem tempo para tirar as dúvidas que eu vou ter durante o desenvolvimento? Porque muitas vezes você vai desenvolvendo com base no que você vai aprendendo e testando e etc. Então, se apaixonar pela solução mais do que pelo problema, muitas vezes é o que faz algumas startups não irem para frente, porque ela se perde no meio do caminho. A gente pode falar mais depois em alguns momentos e refletir um pouco mais, podem mandar algumas perguntas, eu posso trazer alguns exemplos aqui depois, mas vamos continuar. O próximo item tá vindo algumas perguntas aqui, podem mandar, eu não vou responder agora, porque senão nós vamos não perder tempo, né? Mas aí eu vou me embaralhar, mas por favor, vão mandando pergunta, eu vou responder mais essa. A Lúcia perguntou, você já demitiu algum cliente? Já, vários. Clientes que eram clientes e clientes que ainda nem viraram clientes. E claro, é com muito amor, né? Mas assim, eu tenho muita clareza que a minha energia é finita. Então, se eu for colocar energia em todo e qualquer cliente e oportunidade, em parceiro, já teve startup que a gente tinha percentual que a gente falou, cara, é o seguinte, não precisa nos pagar nada, eu sei que a gente entrou pensando em faturar isso e aquilo, depois que der certo, mas a gente tá vendo, não faz sentido, tchau, tudo é seu, fica aí, a gente arca com prejuízo, mas no fim das contas é isso que acontece. Mas vamos lá, o segundo item, gastar toda a grana que você tem com desenvolvimento. Tem cliente que chega aqui e fala assim, eu tenho 50 mil para pôr nesse projeto. Eu falei, tá, você tem 50 mil para pôr no desenvolvimento dessa primeira versão do MVP, desse produto, mas aí como que vai ser operação, marketing e coisa e tal? Não gaste tudo com o dev. Eu já tive cliente que gastou tudo com o desenvolvimento do produto e depois não tinha verba para marketing, verba para pós-venda, verba para suporte, para manter o time. Então, claro que isso lá atrás, quando a gente ainda mais prestava serviço e só ganhava dinheiro fazendo o produto, então assim, eu tento não me responsabilizar muito pela parte de como que você vai fazer, mas hoje eu tenho clareza de que quanto mais eu conseguir contribuir para a pessoa no todo, a gente procura alertar ele disso. Teve mais uma pergunta, como está nesse tópico? Fiquei confuso, eu acho que foi Leonardo. Devo me apaixonar pela solução ou pelo problema? Pelo problema. Ou melhor, por resolver o problema. Quando eu falo a solução, é muito mais o produto, como o produto vai ser. Às vezes eu quero criar um produto ótimo, mas eu me perco no meio do caminho em como ele vai funcionar e não se ele está cumprindo o objetivo. Na PNL, eles têm alguns exercícios que ele fala assim, se você for investir entre o método e o objetivo, o seu foco tem que ser 100% no objetivo e 0% no método. Pô, mas então eu não vou chegar? Não, você tem o método, você elenca o método. Aí você tenta chegar nesse objetivo. Se esse método falhou, você vai tentar outro método e outro método e outro método.
mas o objetivo é resolver um problema. Então, o ideal é quando você quer muito resolver um problema, esse problema é latente, você entendeu que o mercado também entende que ele é um problema que precisa ser resolvido. E aí a solução, às vezes você pensa que é um app, mas talvez não é um app, talvez é um formulário no Google Forms, com uma carta de venda explicando alguma coisa, e aí você já conseguiu juntar tudo. Beleza? Eu vou ocultar o bate-papo, porque eu não aguento receber pergunta e não responder, mas vai mandando aí, gente, daqui a pouco a gente vai analisar aqui. Bom, terceiro item, não ter tempo disponível. Eu falei um pouco sobre... Peraí, como é que é? Não ter tempo disponível. Eu falei um pouco sobre o cliente que eu acabei não fechando um projeto e ele tinha verba. Muitas vezes, assim, um cliente que a gente... Não é que eu falo não para cliente, pelo amor de Deus, né? A gente está aqui para prestar um bom serviço. Mas quando a gente entende o cliente, o parceiro, o amigo, assim, se ele não tem tempo disponível para ajudar a ideia, então ele vai ter que investir muito na documentação. Então, claro, a gente fecha projetos onde o cliente não tem muita disponibilidade. Mas isso quando é um software customizado, quando é, sei lá, um site institucional, um aplicativo com 100% das telas e funcionalidades descritas, aí a gente não precisa tanto do cliente. Mas no caso de quando vai construir uma startup, então essa dica vai para você que talvez trabalha, é empresário, tem uma boa ideia, coisa e tal. Se você quer desenvolver um projeto que você ainda não validou, que você não tem certeza de como que ele precisa ser, o ideal é que você tenha um mínimo de disponibilidade, pelo menos 1 hora por dia para ter um call, meia hora por dia, fora alguns dias que você vai ter reunião presencial. Agora, se você tiver 1 hora por semana para conversar com o seu time técnico para fazer um negócio, vai ser um pouco mais difícil do projeto render. Então, o terceiro item que eu separei é assim, empreendedor que quer desenvolver uma startup e não tem tempo disponível, vai ser difícil, vai ser difícil. Eu recebi aqui também as perguntas movimentam as pessoas. Como é que é? São as perguntas que movimentam o mundo, as respostas encerram o processo. Ótimo! Kleiner Malta, meu coach, é lógico, né? Ele ia ter que falar algo bonito, maravilhoso aqui. Eu vou tentando, então, assim, para que ninguém me xingue, vou me esforçar aqui para e respondendo um pouco de algumas perguntas que vão aparecendo. Obrigado por estarem participando, isso é maravilhoso. E seguindo a pauta aqui, já que a gente tem 1h30, né? De repente nem precisa da meia hora lá, a gente vai respondendo durante o rolê aqui. Então, voltando aqui, o primeiro, quando se apaixona mais pela solução, pela forma como você quer resolver o problema e não por resolver o problema em si, isso costuma dar ruim. Segundo, gastar todo o dinheiro que você tem com dev. Você tem que se preparar para a operação. E aí que faz sentido, às vezes, você buscar investimento. Eu vou falar um pouco mais lá na frente que hora que talvez seja de você buscar um investimento, se der tempo, tomara. Terceiro, não ter tempo disponível para o time de TI. Cara, se você não tiver, não time de TI, só TI em si, mas por quem está desenvolvendo o produto para você. Normalmente, tem muito mais gente tendo ideia que não é técnico, que não é programador, que não é designer, do que quem é programador e designer e está tendo ideia. Então, se é assim, tem que ter tempo disponível para conversar com os caras, para tirar dúvida, cria grupo no WhatsApp. Aqui a gente tem um processo muito assim, tem onboarding, fechou o projeto, o contrato, manda e-mail apresentando o time, cria o WhatsApp com o cliente. Então, uma dica aqui ó, que eu já dou para quem presta serviço, pensa na possibilidade de você compartilhar compartilhar um canal exclusivo de comunicação onde todo mundo participa, todo o time envolvido e todas as pessoas do lado do cliente. Eu tenho parceiros de agência, de publicidade e tal, que às vezes eles, sei lá, tem um departamento de atendimento e departamento de criação e produção. Criação e produção não conversa com o cliente, é sempre o atendimento fazendo no meio do caminho. Para eles funciona, ok, eu não sei como, mas funciona. Mas aqui na Nano, no caso, para mim compensa muito mais. Claro que a gente tem toda a parte de cultura, de como falar com o cliente, de estar muito por dentro do escopo, para também o cliente não falar, põe só mais isso, põe só mais aquilo, e aquilo impactou em 50 horas de programação que estava fora do planejado. Então, claro, junto com toda uma cultura, uma bagagem de treinamento e alinhamento constante, para a gente faz muito mais sentido quando a gente tem um grupo de WhatsApp, onde o cliente e todos os desenvolvedores estão lá envolvidos. Claro que ali é muito mais conversa informal, é dúvida pontual, é avisar sobre um e-mail que tá para ser respondido e coisas assim. Mas ajuda muito ter um canal, sabe? E o cliente sente que ele está co-criando junto. Eu acho que essa história de, tipo, o cliente está lá na frente, aí o desenvolvedor está aqui embaixo, aí o vendedor está aqui no meio, e o atendimento fazendo isso. Eu, particularmente,
não acho que vai funcionar por muito mais tempo. Mas, assim, pode ser que tenha empresa que funciona, né? Você vê, tem grandes empresas como a Dextra, como a CT, que às vezes fecham um projeto lá, 1 milhão para cima, e aí põe 10 pessoas junto, um PO, um Master Scrum e o time de desenvolvimento, e aí faz sentido, um só às vezes conversa com o time. Mas no caso de uma empresa como a Nano, que às vezes está tocando de 20, 25 projetos na timeline ao mesmo tempo, pensa, um time de 15. Então você tem que ficar intercalando e tal. Quanto mais você otimiza o desenvolvimento, o projeto de uma maneira geral e a comunicação, mais fácil de cumprir o prazo e o cliente ter o que ele comprou, né, no fim das contas. Quarto item, esse aqui já é a briga. Nossa senhora, eu brigo demais com meus clientes por causa disso. Dá só um minuto, deixa eu me hidratar na caneca da Nano maravilhosa. Resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu mais vejo, e a gente atende muito cliente, é quando ele fala assim, vou pegar esse exemplo que eu dei, vamos supor, tem várias plataformas, por exemplo, de encontrar médico com base em localização. Então, eu estou conectando quem precisa de comprar uma consulta com um cara que é especialista naquela consulta. Aí eu estou ajudando ele a agendar pelo aplicativo. Aí ele paga pelo aplicativo. Aí ele tem a conferência ou a consulta por vídeo também no aplicativo. Aí o médico tem um painel que ele, além da consulta, ele gerencia o calendário, ele também tem um módulo financeiro. E aí ele tem um sistema de AD que você está produzindo conteúdo para o médico conseguir saber. E aí eu tenho vários e-books, várias coisas que eu vendo para o cliente, para o paciente, que se ele tem X, Y, Z, talvez ele só precisa ler aquilo. Cara, você entende? Dá até desespero de explicar isso. Como é que você vai posicionar a plataforma desse jeito? Aí a pessoa vem e me pergunta, mas tem plataforma que tem. E aí eu falo, eu te garanto que ele não começou com tudo isso. Então aqui uma coisa que a gente preza muito e que muitas vezes assim a gente bate, parece que dói no começo, mas depois a gente consegue, graças a Deus, trazer o time, o cliente para o nosso time, que é, cara, foca num problema que você quer resolver, pelo amor de Jeová. Olha esse problema existe. Resolve um de cada vez. Quer resolver 2, 3, até que vai, de repente eles têm sinergia. Mas quando você tenta fazer uma startup que é difícil falar o que ela faz, do tanto de funcionalidade que ela tem, começa a ser um pouco complicado. Desde o discurso de vendas, que vai estar lá na cara do site, falando essa resposta, essa plataforma resolve X. Olha, eu tenho um CRM. O objetivo do CRM é organizar seu pipeline de vendas. Ponto. Falei o que é. Tem aí Pipedrive, HubSpot, o ZipTime, que é o nosso, tem Agendor, sei lá, tem um punhado. Mas, enfim, quanto menos problemas, quanto menos soluções ou coisas distintas você resolver com a sua solução, mais fácil vai ser dela fazer. E também de quem está desenvolvendo ela entender. Porque senão você começa a confundir. Para onde que eu falo? Qual que é o persona? Aí você pensa, pô, quantos problemas o meu persona tem? Pensa que cada problema que você está resolvendo tem toda uma campanha de anúncios que você vai fazer, cartas de venda, funil de aquecimento e qualificação de lead, por aí vai. Então, um dos desafios é você, assim, enxuga. Quanto menos problemas você resolve, mais a fundo você consegue resolver ele. Aí depois você vai fazendo verticalmente e resolver um problema de cada vez. No lugar de falar, não, eu já entro resolvendo 10 problemas. E aí quantas pessoas você tem no time? 5. Fala, porra, meu irmão, quantos programadores? 1. E minha plataforma é totalmente tecnológica. Aí a coisa não vai. Vou acelerar aqui, porque a gente tem pelo menos mais meia horinha. Um outro que eu... Nossa, esse vai dar briga, hein? Ó, vou falar com amor, e aqui eu tô sendo advogado do diabo. Porque isso que eu vou falar, muitas vezes é o que mais põe dinheiro no meu bolso. Querer começar tendo um aplicativo. Deixa eu até tomar água, porque eu acho que tem alguns falando, mas o quê? Ó, eu tô ouvindo alguém batendo na mesa aí. Peraí. É maravilhoso, lindo, tesão de vida. Eu falo assim, estou fazendo um app. Eu tenho um app. E não sei o que é app. E por aí vai app. Cara, é o seguinte. Raramente existem soluções de aplicativo que não dá para ser validada sendo web. E por que que eu falo que isso muitas vezes é um desafio quando você põe isso na cabeça? Aplicativo é mais caro de fazer, fato. O desenvolvedor que faz mobile, no geral, principalmente você pega um sênior com muito tempo aí, que manja de uma tecnologia, é mais caro. Outra coisa, você faz um aplicativo, tem que compilar para Android e para iOS. Ou você faz em linguagem nativa para cada um, ou você faz em híbrido, que é uma programação só que compila para os dois. Aí você vai e põe online. Aí você tem que passar pelo crivo da Apple, que é muito chato,
para publicar seu aplicativo. Depois que você publica o aplicativo, você tem que ser muito bom em marketing para fazer as pessoas baixar, porque o seu ciclo ali de grupos de WhatsApp que você criou, alguns fóruns, rapidinho vai se esgotar. Então você tem que investir muito em anúncio, muito em SEO e esperar que a pessoa baixe. Quando a pessoa baixa, às vezes o celular dela não tem um sistema operacional que aguenta o tranco do aplicativo. E aí, às vezes, é um aplicativo transacional, é para ela ver ali um conteúdo, armazenar. Vamos pegar o exemplo do CRM, por exemplo. Cara, ela precisa ali armazenar um cliente, um potencial cliente, oportunidade, e depois gravar as anotações, mudar a etapa de funil que ele está e tal. Cara, isso pode ser web. O ZipTime, que é uma startup nossa, a gente começou web. Tem um aplicativo, que já está até antigo, tem que reformular, e daqui uns dias a gente reformula. Mas, assim, o objetivo está na web, porque ele tem muito mais recurso. Quando você começa o web, alguma plataforma, a tendência é que seja um pouco mais rápido de você não só pôr no ar ou mais barato, talvez de preço fica até a mesma coisa. Mas o grande chance assim, quando você começa o web apenas, é que fica mais fácil de você alterar coisas com base no que você está recebendo de feedback no aprendizado. Já já a gente vai falar do Lean Startup, que ele tem um ciclo de construir, medir, aprender, e aí ficar nesse ciclo até azeitar e deixar uma feature redondinha. Quando é web, às vezes você pega um arquivo, sobe lá no servidor e pronto, próximo F5 que a pessoa der, próxima atualização, ela já está vendo aquilo. Vamos pegar um exemplo aqui. Pô, você tem um formulário de cadastro. Um exemplo que aconteceu com a gente. Tinha um aplicativo, que é um programa de fidelidade. Aí no formulário de cadastro, na web, a gente obrigava a pessoa a colocar a data de nascimento. Para a gente, isso era importante, porque aí a gente roda feliz aniversário automático quando é aniversário do cara. Se for uma rotina lá no servidor, ele roda isso. No cadastro do aplicativo, barrou na Apple. Toda a estrutura de como eu tinha colocado o banco de dados, obrigatoriedade no campo e etc., na web aquilo fazia sentido e era de boa, porque a web é terra de ninguém, eu mando no meu site e faço o que eu quiser, claro, desde que eu não prejudique ninguém. Já com o aplicativo, a Apple travou e falou, não é preciso, ele não precisa disso para fazer login, ele não precisa disso para ganhar ponto, então não vai ser obrigatório. Isso é um detalhe mínimo, mas pensa, imagina se eu compilei uma aplicação para a Apple, está lá rodando, e depois eu preciso lançar uma atualização de algo que funcionava de um jeito e agora precisa funcionar de outro. Tem mais esse detalhe, quando você lança um aplicativo, se você aprende algo que precisa mudar o fluxo, o cadastro estava com CPF e senha, mas a gente viu que é melhor ser por e-mail e senha. Tá, você vai trocar isso? Você tem que atualizar, compilar de novo para Android, para iOS, subir para a loja e orar para Deus para que os seus usuários atualizem. Eu mesmo tenho, sei lá, 200 aplicativos aqui que eu não atualizei. Então, sempre que você puder criar, você tem uma ideia e você achar a web dá certo, cara, não vai para aplicativo. Se você tá com rios de dinheiro, vai para aplicativo, beleza. O desenvolvedor vai amar. Mas se você dá valor ao seu suor, dinheirinho, às vezes você juntou algumas coisas ali, então faz total sentido você começar a web. A Laura mandou aqui, mas essa não é a ideia do startup de lançar um produto e depois ir atualizando? Sim, Laura, exatamente. Aqui o que eu estou trazendo quando você tem uma ideia e ela não está validada, principalmente, às vezes, se você já lança o app, a mão de obra para fazer as atualizações constantes e um pouco da dificuldade de você lançar a atualização e garantir que o seu usuário lá na ponta consiga consumir aquela atualização, aquela nova experiência, quando a gente vai para o aplicativo ele é um pouco mais complexo. Então, se dá para você fazer algo que é totalmente online, principalmente, de novo, estágio de validação. Eu estou descobrindo para ver se faz sentido a minha ideia, se do jeito que eu estou resolvendo aqui, aí depois eu vou pro mobile. Beleza, que bom, fez sentido agora. Obrigado por ter mandado isso aí, porque sua dúvida com certeza, às vezes, tem gente que ouviu e ficou com essa dúvida também. Tem mais um aqui, não pesquisar o que existe. Gente, vocês não estão entendendo. O que chega de ideia aqui pra gente, que já existe, cara, as pessoas não fazem pesquisa. Ou se faz pesquisa é quase assim, por favor, não existe o sistema que eu tô com uma ideia de fazer. E assim, não só o Eric Rice no Lean Startup, mas eu acho que qualquer pessoa que trabalha um pouco mais, elas falam, cara, tem que fazer pesquisa. A gente já passou por mentoria com o ZipTime no Sebrae, e assim, Maria Paula, beijo se você estiver aí, se não tiver, depois você vê esse negócio aqui, e a Carlinha também, mas todo o pessoal lá do Sebrae, eles batem muito na tecla de pesquisar.
E, de novo, isso vai de encontro ao primeiro item. Quando a gente se apaixona mais pelo produto que a gente está desenvolvendo do que pela solução, pelo problema que eu estou querendo resolver, a gente tende a negligenciar um pouco essa parte de pesquisa. E, às vezes, é nem a pesquisa no Google. Eu já vi várias ideias de cliente que 10 minutos aqui no Google procurando exatamente a palavra-chave que representa a solução que ele quer desenvolver, a gente vê várias. E aí, às vezes, quando a gente acha, tem cliente que ainda fala assim, não, mas se fosse muito bem consolidado, eu já saberia. Cara, mas às vezes, assim, você não era o público para aquela solução, sabe? Por isso que não chegou até você a divulgação. Então, assim, uma coisa que eu indico muito para todo mundo, teve uma ideia? Procura, mas procura sem fazer vista grossa. Procura de verdade, vê o que estão fazendo. Porque tem muita coisa, já existe muita plataforma, claro que tem espaço. Como eu disse, a gente tem um CRM, e o CRM tem a rodo, mas a gente tem o nosso posicionamento, a gente está validando, a gente é programador, a gente tem um pouco de energia para gastar com aquilo, para ver se faz sentido, está descobrindo o público, já tem uma galera pagando, então tem público ali. Só que a questão é assim, se você, principalmente para quem não é técnico, só tem assim a ideia e a grana, às vezes se você sai só investindo em projeto, pode ser que você queime muito mais dinheiro até que aquilo acerte. Então, assim, de novo, um dos meus grandes objetivos aqui é ajudar as pessoas a ganhar tempo. Então, eu não estou cagando regra, não quero falar que não faça nada que existe, não faça aplicativo, ou não faça perguntas aqui, não é nada disso. Só estou buscando gerar insights e reflexões para ver, cara, o que faz sentido, ótimo. Toma aqui, se uma frase daqui fizer sentido, beleza. Se você não tivesse aqui, você não teria aquela. Mas, no geral, assim, pesquisa. Pelo amor de Deus, gente. Pesquisa. Vai no Google, vê, testa, entra nas plataformas. Porque, senão, você vai gastar muito dinheiro. Muito dinheiro, muito tempo. E, assim, antes de eu chegar na minha sétima, eu queria só compartilhar aqui. Eu tenho 31 anos. E tem muita gente que fala, o homem depois que chega nos 30 aí, que ele começa, eu não sei, mulher nos 30, homem nos 40, enfim. Quando eu fiz 30 anos, eu acho que uma fichinha caiu, né? Tem uns novinhos aqui que nem devem saber esse conceito. Mas, enfim, eu vi que... Eu realmente entendi. Quando a gente está entre os 20 aos 30, comigo, o que aconteceu assim, você pensa que você tem energia ilimitada, que você consegue fazer qualquer coisa, que você trabalhar 14, 15 horas por dia, tá tranquilo, porque, nossa senhora, com 31 você vai estar milionário. Quando eu fiz 30 anos, o que para mim eu entendi é que a minha energia é finita. Então, eu comecei a ser muito mais seletivo nas parcerias que eu fecho, nas pessoas que eu trago para me mentorar, nos locais que eu participo, nos clientes que eu fecho, nos projetos que eu me envolvo, e até nos projetos que eu empreendo ou coisas que eu faço. Então, eu queria compartilhar um pouco aqui, porque muitas vezes, assim, a gente investir energia em algo que já existe, apostando num pequeno diferencial, às vezes não faz muito sentido quando você tem uma energia finita, quando você entende que seu dinheiro é finito, sua energia é finita. Eu já tive clientes aqui que eu olhei e falei, olha, tá vendo essa solução que você está falando? Eu acho que ela faz sentido, claro, só que você vai ter que queimar um certo dinheiro aqui até conseguir se posicionar nessa área. Já tem muita gente fazendo algo bom. Você acha que realmente faz sentido ou você prefere pegar outras ideias que você tem? E tive clientes que apostaram e deu certo. Mas ele tendo um diferencial muito claro, uma audiência legal e coisa e tal. Então, vamos fazer pesquisa, vamos prestar atenção no investimento de energia que a gente está pondo. E o último desafio que eu trouxe aqui, que esse aqui é assim, o time técnico, principalmente quando tem algum mais visual, coisa e tal, é ficar lambendo o filhote. Eu dei uma mentoria na Founders Institute, que é um programa de aceleração muito top que tem também em Campinas, e vai ter de novo, se eu não me engano, no dia 7 de maio. Sei lá, depois vocês entram no meu Instagram lá que vai estar, por favor, @hugoferreira.me. Tem muita gente, principalmente para quem é mais técnico, que fica lambendo filhote, colocando mais feature, mudando design, fazendo redesign, colocando mais funcionalidade, mudando layout. E, enfim, cara, lamber o filhote é querer que o produto fique muito bom antes de pôr ele no mercado. O que a Laura falou aqui é muito bom. A ideia do Lean Startup é você lança e vai atualizando. Cara, é isso. Mas o foco é lança logo esse troço. Pelo amor de Deus, não deixa ele assim, pô, eu tenho 4 meses para colocar no ar. Se eu puder pôr em 3, ótimo. Só que aí, salvo, uma coisa que é bom, assim, feito, se bem feito, é melhor que perfeito. Não é fazer um negócio nas coxas, pelo amor de Deus, não existe 880 aqui. É fazer o mínimo necessário para agregar valor para o cliente. Mas muitas vezes, assim, pô, velho, eu tenho um framework,
Às vezes, assim, eu quero fazer um portal, um catálogo, que vai ter uma área do cliente. Vamos pensar o seguinte, é um projeto prático que a gente fez, um catálogo de locais, de estabelecimentos. O ideal é eu ter um painel para o estabelecimento se cadastrar, atualizar o seu perfil, colocar suas fotos, suas informações, ele vai aparecer lá no site e ele vai ter uma área de contatos. Tá, mas você pode começar tendo apenas o portal e um painel administrativo, onde você cadastra o cara, ou então cadastra direto lá no banco de dados. Você entrega uma planilha no Excel com os dados do cara, entrega ali para o programador, e aí o cara preenche um formulário no Google, que você cria os campos rapidinho, e aí você já vai ver se você consegue trazer tráfego para o projeto, para aí depois você vender mensalidade para esse cara. Então esse é um exemplo muito corriqueiro, mas o que eu estou tentando trazer é assim, nem toda feature precisa estar pronto para um projeto e para o ar. Às vezes você imagina algo grande, você faz um mapeamento, pô, vai ter split payment num lugar, que é o pagamento que vem parte para a plataforma, parte para quem está vendendo. Eu vou ter um aplicativo para as pessoas receberem notificação de quando tiver alguma novidade. Cara, dispara por e-mail. Manda um SMS, coleta o celular do cara no cadastro ali e contrata uma plataforma de envio SMS, toda semana você dispara as coisas. Então, lamber o filhote, eu falo muito com relação a sempre ficar postergando o lançamento de algo. Tenho certeza que aqui tem gente que tem produtos que já estava prestes a poder ser lançado, mas mas peraí, não vou lançar. Cara, lança. Põe no ar que é a melhor coisa da vida. Bom, então esses foram os 7 desafios. Ainda não acabou, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui. Como eu fui interagindo com pergunta, eu vou pegar mais uns 15 minutinhos. Gostei acabaram de soltar um questionário aqui, se está acompanhando, se ainda está vivo. Espero que estejam vivos. Eu vou me esforçar para em 15 minutos a gente matar aqui. Eu queria compartilhar com vocês o ciclo do desenvolvimento de qualquer projeto digital. Então, você vai pegar essa folhinha maravilhosa que você tem aí com lápis. Anota aí, ó, primeiro item, ideação. Segundo item, prototipação. Terceiro item, validação. Quarto item, produto. Quinto item, evolução. E aí você volta para lá. Põe de evolução para voltar para a ideação. Esse é um ciclo que a gente entendeu que todo projeto digital ele tem que ter. Então eu vou resumir. A ideação é quando você tem uma hipótese. E aí a ideação é quando você está tendo essa ideia e você está elaborando essa ideia. Você está ainda em fase de entender como que ela vai ser. A prototipação é quando você entende como que tem que ser o escopo e você faz uns desenhos de tela, faz o que a gente chama de POC, que é prova de conceito, faz algo com concierge para validar e coisa e tal, mas é um protótipo. Às vezes só desenho de tela, mapa, uma apresentação para você validar essa ideia. Quando a gente vai para essa etapa de validação, eu disse no sentido de fazer um MVP mesmo, de fazer algo mínimo. E aí eu vou trazer, tem gente aqui que não entende muito dessas siglas, MVP é um produto minimamente viável. Ou seja, eu tenho uma hipótese de como precisa ser a minha solução, cheia de integrações, cheia de um monte de coisa. Tá, eu vou tentar fazer ela do jeito que eu estou querendo, mas de uma maneira muito simples, talvez de graça, talvez, sei lá, usando o WhatsApp para conectar um com o outro, usando um formulário online ou algo do tipo, ou até fazer uma pequena aplicação que resume mais ou menos o que é a minha proposta e depois eu vou evoluir ela. Esse seria o estágio de validação. Produto já é quando a gente já tem algo validado e fala, cara, agora eu vou fazer isso aqui muito mais bonitinho, caprichar no design, caprichar nas integrações, cobrar um pouco mais caro para usar isso, coisa e tal. Ou na etapa de validação estava só como período beta, eu nem estava cobrando e coisa e tal. E aí no produto, efetivamente, é quando a gente desenvolve o projeto e fala, cara, agora esse produto já está validado, já consigo ter grana nele, coisa e tal. Claro que o ideal é na validação já cobrar do seu potencial cliente, mas um valor mais simbólico, mas para você provar que, olha, eu estou tentando resolver um problema e tem gente pagando. É muito mais algo emocional, né? Claro que tem gente que com MVP já ganha muita grana, mas é muito mais para você saber, cara, eu criei um negócio, eu encontrei pessoas que estão dispostas a pagar pela solução que eu estou tentando criar, né? E também, assim, você não pode vender gato por lebre. Olha, fulano, estou numa etapa de validação, eu preciso ter o mínimo aqui de dinheiro para te entregar essa solução, você está disposto a me pagar um valor um pouco reduzido, porque a ideia pode ter uns bugs, pode não sei o quê, para ver se resolve esse seu problema? Aí, estágio ideal. E por fim, a evolução, que é o que a gente brinca de ad eterno, é para sempre. Então, de acordo com o que você tem o produto, você vai recebendo feedback de cliente, você vai melhorando, você vai tendo ideia de novas features, de novas funcionalidades, e a gente vê que esse é o ciclo efetivamente. Ideação, prototipação, validação, produto e evolução do projeto. Gente,
A gente está encaminhando para o fim aqui e eu separei 5 dicas para todo e qualquer startupeiro. Deixa eu só ver uma pergunta que a Ariadne fez aqui. Hugo, por que muitos empreendedores ainda torcem o nariz para a ideia de startup? Eu acho que é assim. Eu já vi muita gente que tem uma ideia, aí ele desenha 2 telas no Photoshop e fala, eu tenho uma startup. Eu, particularmente, acho que você não tem porra nenhuma de startup. Acho que você tem só uma hipótese de uma startup. Então, assim, uma startup é quase que uma empresa já. Só que ela tem um produto, ela roda, ela tem pessoas usando, mas ela está sendo validada. Agora, você falar que você tem uma startup e você só tem 2 PowerPoint, na minha opinião, pode ser que tem gente que vai brigar comigo, mas na minha opinião, você não tem uma startup. Startup eu descobri o problema, eu criei um produto, mais ou menos aqui, tá meio capenga ainda, tá rodando, já tem o usuário real usando, o negócio vai indo. Então, eu acho que as pessoas torcem um pouco o nariz para startup, porque tem muita gente que às vezes não sabe direito o que é uma startup, sabe? Tá criando, pensa que um aplicativo é uma startup, pensa que um PowerPoint é uma startup. Claro, você fala assim, eu tenho uma startup no estágio de ideação. Aí até que vai, mas no geral, quando você fala eu tenho uma startup, ao meu ver, faz sentido você ter algo efetivamente. Eu acabei de ver aqui, ó, Kleiner está com a mão levantada. Kleinão, tem alguma pergunta que você quer mandar aqui? Desculpa, eu não tinha visto que estava com a mão levantada, eu ainda não manjo muito aqui do Zoom. Manda no chat ali pra gente, fazendo favor, que eu já respondo você. Bom, eu vou só, enquanto o Kleiner manda ali, eu vou passar as dicas. São dicas, assim, corriqueiras, de uma maneira geral, mas que eu acredito que faz total sentido para quem quer empreender, tanto numa startup quanto numa plataforma dentro da sua empresa. Às vezes você é um CTO de uma empresa que tem uma grana, que investe em tecnologia e coisa e tal. Primeiro, validar em concierge. Existem muitas plataformas. Esses dias eu estava conversando com o Tércio, que é do Campinas Tech. Ele perguntou, você conhece alguma plataforma no-code e tal? Eu mandei para ele umas 3, 4 para fazer aplicativo. Tem o pessoal aqui, o Feijó, que tem uma startup que estava sendo acelerada lá na Founders Institute. Ele fez um aplicativo que é no-code, o cara não programa, e ele preparou o aplicativo, tem um cadastro que vai lá para o Google Sheets, então os cadastros já funcionam, então não dá para falar que está em produção, mas ele já compartilhou com alguns clientes e estão usando e validou, pô, é mais ou menos isso, esses são os campos do formulário, é assim que vai funcionar, como é que se recebe a notificação e coisas assim. Então, validar em concierge é algo que eu indico todo mundo a pesquisar, ó, concierge, eu custei aprender essa palavra, mas ela é muito maravilhosa. Deixa eu ver aqui, ó, o que o Kleiner acabou de mandar. Hugão, define o que é um empreendedor e um aventureiro. O empreendedor planeja e sabe os riscos que tem que correr, ele não arrisca. Aventureiro não planeja e não sabe o que quer, ainda se arrisca em algo que ele não sabe o resultado que ele quer. O Kleiner meio que perguntou e respondeu. Eu vou apenas fazer um paralelo. Muita gente está me perguntando, Hugo, essa época de coronavírus, de quarentena, pegou vocês, complicou, o que está acontecendo? O que eu digo é o seguinte, gente, diminuiu a demanda de aventureiro. E eu estou falando com muito amor no coração. Porque, assim, gente que tem, às vezes, só um pouquinho de dinheiro, muita ideia, muito curioso, que quer arriscar, o pessoal está dando uma segurada. Agora, clientes que já tem um caixa, que tem uma operação mais bem consolidada, que tem um produto que roda, que tem verba para aguentar o tranco e tal, os projetos continuam igual. Diminuiu muito a demanda, né? Claro, assim, antes a gente recebia uma média de 10, 15 formulários por semana. Hoje, às vezes, é 5, 7, 10, 3. Assim, tá mais ou menos. Tá voltando a aumentar e tal. Mas os aventureiros, normalmente, são aqueles que são mais apaixonados pela solução do que pelo problema, né? Eu acho que tem muito disso, dá pra gente identificar. Mas, basicamente, assim, não conseguem... Nossa, tocaram a campainha aqui, ferrou. Vai ficar lá esperando. Não conseguem entender o tamanho da distância entre você ter uma ideia e você fazer o projeto acontecer. Entendeu? Eu acho que isso é o que um empreendedor que é pé no chão, ele sonha, né? Um exemplo, acho que o Flávio Augusto usa muito, que é assim, o aventureiro não sabe a profundidade da piscina e ele pula de ponta na piscina. O empreendedor, ele analisa, vê se ele consegue ver o fundo. Ele pula, mas ele pula em pé, mas ele pula.
pô, vai ficar tocando ali, gente. Vamos fingir que não tem gente aqui. Uma segunda dica, vender enquanto constrói. Não estou falando que tem que seguir fórmula de lançamento, que era com o Rocha falar muito, coisa e tal, mas assim, se você conseguir fazer uma pré-venda, ou seja, você está construindo uma solução e você já sabe o público, às vezes faz sentido você fazer uma pré-venda. Olha, eu vou lançar uma plataforma que vai resolver assim, assim, assado. Olha aqui as telas, olha como é que vai ficar. Você quer participar? Eu vou fazer uma anuidade pela metade do preço para você estar aqui, para você entrar comigo. Às vezes isso ajuda a startup a faturar, a ter uma grana legal. Um terceiro item, entender o ciclo do Lean Startup. Gente, leia, eu vou indicar já esse livro. Leia o ciclo Lean Startup, que é construir, medir e aprender. Tem uma hipótese, aí você constrói algo, põe no ar. Aí você começa a medir, pegar feedback, traquear cliques, uso e etc. Depois você analisa, né? Você aprende com aquilo tudo que você analisou. Cara, o que isso traz de aprendizado para mim? Busca mentoria. Esse dia mesmo, a gente é uma empresa de serviço. Chamei o Omar, falei, Omar, te pago tanto para você vir aqui, ficar 2, 3 horas comigo, eu vou te mostrar todo o meu negócio, toda a empresa, e você vai falar para mim, se eu fosse CEO, o que eu faria no seu lugar? Então, esse aprender, muitas vezes, você não tem capacidade sozinho de analisar. Então, você abre os números, traz consultor de negócio, consultor de startup, financeiro, tudo que tiver. Essa fase de aprender é essencial. Mas esse ciclo, constrói, mede e aprende, para mim é uma das coisas assim que fica para sempre. Para sempre, vocês vão ver eu daqui 50 anos, se Deus quiser, vivo e com saúde, eu vou estar falando. Você já construiu, beleza, você está medindo, você mediu. Quem que você chamou para aprender, para analisar junto com você? Uma quarta dica, momento de buscar investimento. Eu tenho contato com alguns investidores anjos, coisa e tal, eu não entendo muito dessa parte de investidor. Normalmente o investimento que eu tive contato são com pessoas que estão fazendo o modelo bootstrapping, ou seja, com o seu próprio dinheiro fazendo uma solução. Mas uma coisa que eu já ouvi de muito investidor é assim, startup que fatura menos de 10, 15 mil reais por mês, dificilmente consegue investimento. É claro que tem gente que vende PowerPoint, é claro que tem gente que tem, sei lá, um tio que tem lá 200 mil para pôr na ideia. Isso acontece. Mas, no geral, se você quiser buscar um investimento, primeiro você investe. Primeiro você pega sua sobra não, né? Mas pega uma parte da sua reserva, põe nesse projeto, põe mensal. Por exemplo, eu tenho clientes aqui, vamos supor, 50 mil, é um ticket médio de projeto numa primeira validação. 50 mil, aí tem 2 sócios que são empresários bem-sucedidos, que tiveram uma ideia, que precisam do negócio. Cada um vai pagar R$ 2.500 por mês, numa parcela de 10 vezes de 5 mil. A coisa roda, entende? Assim, não falta dinheiro, falta muito dinheiro, assim, às vezes, num curto espaço de tempo. Mas quem empreendedor, que o Kleiner falou aqui, o cara que é mais pé no chão, mas que tem uma ideia, que quer fazer, que não é um aventureiro, que acha que vai ficar rico da noite pro dia, tem uma grana para colocar. Então, assim, não busque investidor, né? A principal coisa que eu queria trazer aqui, o Omar falou isso para mim, mas uma galera assim, cara, só traz investidor quando realmente for necessário. Enquanto você tiver condição de ainda validar, se você está no estágio de validação, inclusive eu até atendi um prospecto esses dias e, assim, eu acabei meio que, talvez não sendo muito assertivo no meu discurso, que ele já queria trazer um investidor antes de saber nem direito como que era o escopo. Eu falei, cara, mas você está tentando trazer um investidor no momento que não era para você trazer. E aí, no fim das contas, porque assim, valida a primeira ideia. Então, traz um sócio que é programador, ou junta as economias, traz algum parente que acredita na ideia e tal, ou constrói junto, se você for programador, designer e tal, ou você terceiriza para a empresa, põe seu primeiro dinheiro, se aquilo validar, aí faz total sentido você trazer um investidor. Mas lembrando que o investimento não é para pôr no seu bolso. Né? Vai entrar lá 300 mil, 500 mil na sua startup, no máximo vai garantir um salarinho para você ser CEO e ficar total na operação e sair do seu emprego. Mas não que vai falar, porra, agora eu troco de carro, sabe? Isso não tem. Então, em resumo, assim, se a sua startup fatura menos de 10 mil, pelo menos, recorrente, de MRR, que é receita recorrente mensal, não procura investidor, não. Perde tempo, não. O cara vai rir de você. Porque tem muita startup que fatura isso e não está conseguindo. Então, o investidor de verdade, né, aqueles que estão no game, normalmente eles estão olhando isso. Se o cara está fazendo, se ele está investindo tudo que ele tem, energia dele, ou largou o emprego, ou negociou para fazer meio período, para estar aqui, normalmente vai ser nesse empreendedor que o cara vai investir. Né? O cara investe muito mais no empreendedor, no time, do que só na ideia. Assim, no empreendedor, no time, no problema que está validado e querendo ser resolvido, do que na solução em si. E, por fim, mais uma dica... diminua o escopo.
Isso aqui dói. Isso aqui dói. Que é um pouco do que eu falei lá, quando a gente quer resolver muito problema, né? Lá na parte dos desafios, a gente quer resolver problema demais. Então, a dica é realmente, cara, olha para tudo que você está fazendo. Muitas vezes eu dou mentoria para startup, ou até para alguns clientes que estão querendo fazer as coisas. Eu falo, cara, que problema você quer resolver? Você está vendo que aqui a gente está resolvendo 4, 5, 6 problemas de uma vez? Será que não dá para a gente diminuir o escopo? E aí, tem pessoas que até me perguntam, Hugo, mas assim você não vai faturar menos? É um risco que eu corro de talvez fechar um projeto assim. Só que a curto prazo. Porque se o meu cliente consegue fazer uma proposta legal, que resolve um problema real, faz uma pequena feature, aí depois faz mais uma, depois faz mais uma, a gente vai crescendo junto. E aí, cada vez, você vai criando um ciclo virtuoso de evolução. Bom, essas foram então as 5 dicas. Validar com o concierge, vender enquanto constrói, entender o ciclo do Lean Startup, que é construir, medir e aprender. Buscar investimento só quando você já validou a ideia e está faturando um pouquinho e tal. E diminuir o escopo o máximo que dá. Partindo aqui para finalmente, gente, para a gente já abrir só para pergunta. 5 livros, eu vou indicar, depois vocês procuram o autor aí no Google. Primeiro, Lean Startup. Regra. Qualquer empreendedor, qualquer pessoa que pensa em construir alguma plataforma tem que ver ele, abre muita mente, não só para a metodologia Lean, mas como pensar em startup, ele é muito assertivo nisso. Outro, Scrum, é um livro, uma capa vermelha e amarela. Scrum é uma metodologia de gestão de projetos muito utilizada, a metodologia ágil. E lembrando que ágil não é ágil de rápido, é ágil de agilidade em mudar a rota quando você identifica de acordo com o que você vai desenvolvendo e aprendendo as coisas. Então, mesmo que você não vá participar do desenvolvimento do projeto efetivo, mas eu aconselho, principalmente para quem é técnico, presta serviço, é programador, está assistindo aqui, coisa e tal, isso é maravilhoso. Terceiro, receita previsível, isso, Predictable Revenue. Esqueci o autor, maravilhoso, ele ensina muito de como você criar uma máquina de vendas, é de um cara da Salesforce, cara, putz, gênio demais. Outro, Storytelling, isso aqui é muito para quem quer desenvolver um produto, um projeto, na forma de Aaron Ross, esse Omar é demais, Aaron Ross, do Receita Previsível, cara, é gênio. O Storytelling, quem conseguir ver aí, quem lembrar, abre o Google aí, me ajuda, por favor. É muito bom para te ajudar a construir. Como você vender através de contar histórias. Isso é muito bom, mas histórias reais, né? Então, você ir criando histórias e contando histórias de persona, de pessoas que você resolve o problema. Esse livro é muito bom, principalmente pessoal de marketing, de publicidade, de agentes que vai criar o site, que vai criar a estrutura de uma startup. Faz sentido você saber através de história. Não só contar história, mas, enfim, isso é essencial. E, por fim, cara, cada página que eu leio, minha cabeça explode de alegria, porque parece que ele está falando comigo, é Liderança e Propósito. Esse é um livro que eu estou lendo e para mim faz muito sentido e eu quero propagar ao máximo isso aí, ó, a todo mundo que está nessa live. Porque se você está aqui, irmão, é porque você acredita que você tem potencial de, em algum momento, criar algo que vai ser útil para o mundo. Se você vai criar algo que é útil para o mundo, você vai ter time, você não vai fazer nada sozinho. Eu tenho 15 pessoas comigo e eu ainda acho que, assim, cara, meu sonho é ter 150 e nós vamos chegar lá. Mas a questão é, cara, liderança com propósito, isso ajuda muito em fincar na cultura da empresa, todo mundo fazer parte do todo, entender que ele não é só um recurso, né? O pessoal de RH me perdoa, mas eu odeio a palavra recurso humano, para mim tinha que ser gente humana, não recurso. Ou gente não é recurso, mas enfim, eu entendo o propósito, mas as pessoas não são recurso, né? Dinheiro é recurso, pessoas não, pessoa é gente. E quando você tem uma liderança com propósito, o ideal é que assim, o seu time abraça a causa e até quando você traz os clientes entendendo a sua causa, ele acaba meio que fazendo parte disso. Que no fim das contas ele faz, né? A gente só é o que a gente só tem a empresa que a gente tem porque alguém está pagando a conta. E quem está pagando a conta é o cliente ou o cliente do cliente que está fazendo isso acontecer e a gente criando esse ciclo e coisa e tal. Bem, eu estou entrando aqui então para os finalmente. Eu tenho mais um último tópico que é... Hugo, por onde eu começo então? Você falou um monte de coisa. Você falou sobre os principais desafios, que eu não posso me apaixonar pela solução mais do que pelo problema que eu estou querendo resolver. Você alinhou a expectativa de um monte de gente aqui, você falou da Nano, você deu algumas dicas, você falou do Golden Cycle, que não é Golden Circle, hein? Golden Cycle. Quase igual, mas é diferente. Eu separei aqui, primeiro, tenha clareza da sua hipótese. Você vai ter uma hipótese de resolver algum problema. Tendo essa clareza, faz pesquisa. Tem uma hipótese,
faz pesquisa para ver se já estão resolvendo esse negócio do jeito que você acha que devia ser resolvido. Terceiro, busca uma mentoria. Aqui a gente tem o CID, que a pessoa paga um valor para conversar comigo e tal, mas não é só comigo, pelo amor de Deus, é com qualquer um. Aqui, ó, nessa live, no Campinas Tech, se associe gratuito ou paga uma mensalidadezinha, sei lá, no Campinas Tech. Mentoria, gente, não precisa ser algo formal. Pode ser um café. É claro que às vezes é chato quando todo mundo te chama para tomar café, porque café custa caro, mas de uma maneira geral, vai em evento, conversa, tenha muita clareza do que você quer resolver e tente se conectar com pessoas que sabem um pouco mais que você. Eu estava na Bahia há uns dias atrás, no começo de março, estava numa imersão lá e, cara, foi maravilhoso. O Raul, que eu não sei se ele é presidente ainda do Campinas Tech ou ex-presidente e tal, o Raul que estava organizando, ele juntou uns 15 caras muito fodas, cada um na sua área, e ele falou, cara, eu acredito no método e eu acredito que quando você junta muita gente boa no mesmo lugar, dá bom. E é isso que aconteceu. Então, quando eu falo busque uma mentoria, não é só formal, claro que quando é formal, você tem um objetivo ali para traçar, você vai mais direto ao ponto, mas procurem pessoas que já fizeram algo mais ou menos que você fez, ou que você está querendo fazer, sabe? Ou assim, às vezes não fez exatamente o que você quer fazer, mas participou de uma trajetória semelhante. E consegue agregar valor. Né? Eu odeio gente que dá pitaco demais, não fez merda nenhuma, né? Igual gente que é solteiro e vai dar palpite em relacionamento, mas isso vale para tudo, né? Assim, o cara tá dando pitaco no jeito que você tá construindo uma empresa, o cara nunca teve empresa, né? O cara trabalha de funcionário a vida toda ou qualquer coisa do tipo, e nada contra, pelo amor de Deus, cara. Cada um tem o seu propósito. Mas assim, quando eu falo busca mentoria de quem sabe o que tá falando, pelo amor de Deus. E aqui, graças a Deus, Campinas Tech, eles acertam a mão demais, porque cara, só tem faixa preta nesse negócio. Meu Deus do céu. Quarto item, escopo. Tem a clareza do escopo. Tem a clareza do escopo. Tem 3 perguntas no QA, já vou abrir. Clareza do escopo, porque não adianta você falar, me ajuda a bolar a minha ideia. Então, você não quer mentoria, você quer um co-criador, sabe? E, por fim, documente o que você quer. Né? Então, tenha uma hipótese, faça pesquisa, busque mentoria, tenha clareza do escopo do que você quer resolver e faça a documentação necessária para ficar um pouco mais fácil. Tem aqui 3 perguntas. Então, agora, antes de eu abrir essas perguntas aqui que fizeram, e aí eu já vou pedir para vocês começarem a mandar perguntas. Aqui eu termino o meu conteúdo. Eu queria convidar vocês para acessar o canal no YouTube chamado Mindset Startup. A gente está produzindo conteúdo. Ano passado a gente produziu quase 30 vídeos. Esse ano eu quero voltar, assim que terminar essa quarentena aqui, a gente voltar a produzir mais vídeos para falar sobre como é o dia a dia de startup, coisa e tal, e alguns conceitos. E o blog da Nano, www.nanoincube.com.br/blog. Lá a gente também tem muito artigo, muito conteúdo. E eu espero que vocês curtam aí esse conteúdo que a gente está fazendo. Publica, divulga e segue a gente. Então, obrigado. E agora vamos começar para as perguntas. Ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Márcio Michel Facas. Hugo, você acha um bom caminho iniciar o desenvolvimento de um novo produto ou serviço através de Design Thinking? Seria uma boa técnica para poder apresentar um MVP mínimo para poder dar um pontapé inicial? Acho pra caramba ainda. Existem algumas metodologias de você desenvolver ideias, né? Existe o Lean Startup, existe o Design Thinking, existe o Effectuation, existe o plano de negócio. O Design Thinking ele é muito focado quando você quer conversar com o usuário na ponta. Você quer imaginar como que ele vai atuar. Eu tenho um parceiro da Platform Builders que ele trabalha com transformação digital. Se eu não me engano, ele estava atendendo, não lembro o nome, uma grande empresa americana, loja assim, sei lá. E aí eles tinham um projeto lá e eles usaram o Design Thinking para atuar com os usuários e então ver assim, quais são as features que vão fazer sentido. Então, o Design Thinking, assim, compensa demais, vale muito a pena, desde que você saiba, claro, fazer assim. Mas eu acho que é um pontapé inicial, sim. É um pontapé, principalmente para você apresentar o MVP. Só que, claro, o desafio é você vai estar conversando com o usuário lá na ponta que vai usar a solução que você tem. Mas sim, acho que faz sentido. Outra pergunta do Leonardo. Bom, gente, ó, são 7h20. A previsão é que fosse das 6 às 7h30. Então, aqui, se alguém tiver mais pergunta, manda ali no chat. Tem mais essas duas. E aí, a hora que for dando 7h30, eu vou abrir aqui para a Mayara para os finalmente e etc. Bom, Leonardo perguntou o seguinte: como disponibilizar capital para o MVP? Normalmente, investidores não apostam em ideias. Entretanto, uma empresa de engenheiros investidores
gostaram do meu projeto, pois trata-se de algo único e poderia mudar a forma de compra das pessoas. Me chamo Leonardo, tenho 22 anos, agradeço a atenção. Obrigado, Léo, pela pergunta. Cara, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Você pode trazer um sócio, talvez um sócio programador, caso você não seja, vender a ideia para ele, falar, cara, vamos junto comigo. Você pode procurar uma software house como a minha. A gente, particularmente, não pega projetos assim no começo, né? Sempre o cliente tem que pagar e tal. Mas existem empresas que elas investem. Nesse ano a gente não faz, porque a gente já deu a cota de projeto que a gente está investindo. Mas, assim, existem empresas que têm um capital intelectual, seja de mão de obra, de programador ou de designer, ou até grana para terceirizar isso, para fazer o projeto, ou trabalhar, juntar seu dinheiro e fazer, sabe? Assim, um MVP, só para dar uma ideia de valores, a não ser que ele use muito hardware, etc., mas normalmente ele varia assim, entre 10 a 30 mil, de 3 a 6 meses, dá para você fazer um MVP, quando você contrata uma empresa já consolidada e tal. Então, às vezes, sei lá, depende também, 22 anos, eu ia falar, porra, vende o carro, você acredita muito na ideia. E realmente, é claro que a gente não pode ir na loucura, mas quem não chora não mama, né? Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria primeiro, tenta trazer um sócio. E se possível, de repente você tem alguém na família que tem uma grana e você fala, me ajuda, nisso eu vou disponibilizar, sei lá, 10% ou te pago em até 2 anos. É uma grana que não vai fazer falta. Às vezes alguém que trabalha em imóveis e coisa e tal. E aí talvez você fazer uma cotação com algumas empresas ou com freela e tal, sobre quanto custaria para desenvolver o projeto. Tentar isso. Tentar algum parente, né? Family and Friends, que é o primeiro nível de investidor que a gente consegue para um projeto. Só não vai abrir as pernas e dar 50% para o cara se ele vai colocar só um dinheiro inicial, porque não faz sentido. Sabe? Tenta vender um equity pequeno que você fala, ou eu te devolvo em tanto tempo, ou você vai ter um percentual. E aí, se você acreditar que realmente faz sentido o projeto, eu acho que você consegue sim isso aí. O Omar Branquinho, meu parceiro, mandou aqui, adoro saber dos perrengues. Você pensou em desistir de empreender? Se sim, por que não desistiu? Cara, em 2014 e 2015, acho que foram os anos mais difíceis da minha vida em termos de empreendimento. Eu trouxe mais sócios para a empresa, então eu estava acostumado a tocar, sei lá, 3, 4 projetos na timeline, foi para 15. Eu não sabia muito de gestão, eu não sabia muito de escala, eu não sabia muito de gestão financeira, de projetos, de atendimento a cliente, enfim, foi bem caótico. A gente não tinha muito claro perfil ideal de cliente, a gente não tinha muito claro, era muito cacique para pouca aldeia, sócio às vezes não sabendo direito até onde ele ia, até onde ele não ia. E assim, eu acho que eu só não desisti, assim, sim, eu pensei em... Na verdade não é que eu pensei em desistir, eu pensei mais em, cara, será que... O que eu estou fazendo de errado? Será que eu sou a pessoa que devia estar fazendo isso? Porque tudo que eu estou fazendo está dando errado. As coisas não estão indo como era para ir, mas que inferno é esse, sabe? Então, muitas vezes, cara, você chora, você vai no banheiro, você toma banho, você fala, não é possível, cara, o que está acontecendo? E aí você entra naquele looping de se eu não estou entregando, se eu não estou tendo resultado, é porque eu estou trabalhando menos do que eu deveria estar trabalhando. Então, aí você começa a trabalhar mais. E Conrado Adolfo, ele fala um negócio, ele é de Campinas ainda, um cara muito fera aí na parte de empreendedorismo, marketing e tal. E ele fala um negócio que não dá para ver o rótulo estando dentro da garrafa. Então, assim, eu acho que o que me ajudou, né? Primeiro, assim, por que eu não desisti? Porque para mim, ou eu dou certo ou eu morro. Não tem essa conversa, né? Se eu for desistir, eu vou fazer o quê? Minha mãe não é rica, não tenho pai, eu não tenho onde cair morto, assim, nunca tive. Tudo que eu criei agora, assim, é com o fruto do meu trabalho. Então, assim, se eu desistisse da Nano, eu ia abrir outro negócio. Então, para mim, nunca teve a possibilidade de eu não empreender, né? Eu gosto de criar as coisas, o meu tesão é criar projeto, é empreender, é conversar com a galera, e a única maneira de eu fazer isso é empreendendo. Mas sim, eu já pensei que, será que a Nano, será que o modelo de negócio, será que tudo faz sentido? Por que nada tá dando muito certo e coisa e tal? Então, teve uma época aí bem dolorosa, mas aí, assim, eu acho que no começo de 2016, né, a gente começou em 2011, 2016, foi quando eu finalmente, 11, 12, 13, 14, 15, 5 anos, levei 5 anos para sentar um dia e falar assim, qual que é a porra do meu perfil de cliente ideal? E aí foi quando eu defini muito claro isso, né, e juntei com, cara, deixa eu revisitar aqui, qual que é o meu propósito, por que eu faço o que eu estou fazendo, quem que é as pessoas que eu quero me envolver e, consequentemente, as pessoas que eu não quero.
E aí é onde a coisa rodou, né? E aí, é claro, você veste cada vez mais as sandálias da humildade, você pede ajuda para os outros, assim, não ajuda e faz por mim, me ensina a fazer, você se coloca em posição de estudar cada vez mais. E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo, gerenciar projeto, vai aprendendo metodologia, vai aprendendo a ser mais transparente com o cliente, né? Aqui a gente costuma falar sempre quando a gente começa um projeto com o cliente, deixar claro que a gente está montando ali um mastermind. O que é um mastermind? É um conjunto de pessoas focado em um mesmo objetivo. Então, ali, naquele momento, o cliente contratou a Nano, mas, na verdade, ele tem um time que está montando, é um mastermind formado para fazer o projeto dele ir para o mercado, ir para o ar. E aí é onde, essa transparência, você ter clareza dos seus valores, o cliente acabou de passar aqui, o que a gente respira a todo momento, propósito, visão, missão e valores. É revisitar isso, revisitar o porquê que eu estou fazendo as coisas, por que faz sentido, por que assim, me dá tesão fazer o que eu estou fazendo, sabe? Enfim, ter um pouco mais de clareza, parar um pouco, sabe? Sair da garrafa, olhar de longe, trazer pessoas para te ajudar. Eu tive muitos mentores, muitos consultores, muita gente muito boa. E eu acho que se fosse para resumir, por que você não desistiu? Porque eu tive humildade suficiente para pedir ajuda e ouvir, e entender, e questionar, e falar, cara, vamos lá. Assim, aquele negócio, eu tinha muito claro o meu potencial, o potencial do meu time, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, qual o problema que a gente sabe resolver. E aí isso acabou... não era do jeito que eu estava fazendo, sabe? Não era solução. Por algum momento eu só falei isso aqui porque eu já fiz isso. Eu fui muito mais apaixonado pelo que eu estava fazendo do que o que eu estava gerando de resultado. Então, quando eu tive mais clareza e comecei a bater sempre na tecla e enxergar mais, cara, que resultado que eu quero trazer? Que solução, que problema que eu quero ajudar meu cliente a resolver? Aí a coisa foi indo. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais um minutinho antes de eu chamar a Maíra. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu passei. A Fran mandou... como demitir uma equipe de 4 pessoas que são técnicas e não estão de acordo com a cultura da empresa para o mercado. Aqui na Nano a gente tem um negócio, Fran, espero que você esteja online ainda. Você mandou, era 6h36. Aqui na Nano a gente tem um negócio que chama PRP, que é Papo Reto Poderoso. Primeiro, a cultura, ela vai se desenvolvendo, você vai entendendo e você vai batendo nela todo dia, sabe? Todo dia, de alguma maneira, ela tem que ficar muito clara. E não é quadrinho, não é discursinho, não. É viver na essência aquilo que a gente vê que faz sentido e acreditar. Eu não sei quem que é aquele cara que dá mentoria, um de cabelinho branco, sei lá, que ele fala assim, você não pode vender um produto que você não compraria. E aqui eu sou muito comprado com essa ideia. A gente só vende o que a gente compraria. E isso é cultura, isso é time, isso é assédio, isso é tipo de cliente que a gente se envolve e tal. Então, uma vez sempre batendo muito claro na cultura, a gente sempre tem um alinhamento com o nosso time, de uma maneira geral, do que a gente espera dele. E esse PRP, que é o Papo Reto Poderoso, é quando a gente vê que alguém está fora. Então... se eu fosse você de uma maneira prática, é claro que eu não sei muito bem o seu contexto, o que está acontecendo e tal, mas eu ligaria um período probatório de chegar e jogar real. Olha, a gente está aqui por causa disso, a nossa cultura é essa, a minha ideia é mais ou menos essa, eu sinto que a maneira como vocês estão se portando não faz muito sentido para o que a gente está buscando, isso me incomoda no jeito de tocar a empresa, do jeito de tá vivendo efetivamente essa ideia que a gente está vivendo. E aí, vocês estão afim, vocês não estão afim, qual que é de vocês? E aí você vai sentir, se as pessoas querem fazer o que elas, seguir esse propósito muito claro e tá comprada com você, elas continuam e você começa a analisar. Se não, manda embora e pronto. Eu acho que assim, a gente tem energia finita, né? Ninguém vai morrer por causa de um projeto não sair, não. Se não tá comprado com a ideia, vá... assim, eu costumo dizer que às vezes a gente acha ruim quando a gente perde um sócio, quando a gente perde um funcionário, quando a gente perde um cliente, mas no fim das contas, cara, se eu não estou fazendo sentido para estar com a pessoa naquele momento, é vaidade do meu lado querer insistir naquilo. É claro que às vezes, principalmente quando é grana que está envolvida, e às vezes, você vai fazer um perrengue, você vai ter que diminuir o seu nível de vida, vai ter que mandar a gente embora e tal. Mas assim, se não está comprado com a ideia, não faz sentido. Então, se eu fosse você, jogava um papo reto, não é chegar vomitando e falando, vocês não estão na cultura, vai embora. Mas é jogar um papo reto. E perguntar, né? Às vezes a pessoa até queria, mas ela não sabe o que você espera dela.
Então, e é o papel da gente que é empreendedor a todo momento deixar muito claro, cara, o que a gente espera de você é isso. Fale pra gente o que você espera da gente pra gente seguir. Espero ter respondido aí. Eu acho que acabou. A Ariadne perguntou, Hugo, como ajudar as pessoas a entenderem a diferença entre essa paixão, entre o objetivo e a solução? Bom, eu já bati um pouco nisso, inclusive a gente bateu a hora aqui, eu vou chamar a Maíra já já, mas é aquela história. Começa a se perguntar, você está discutindo demais muito sobre como as coisas, né? Você está, assim, como que vai ser a feature, a mensagenzinha que vai sair, não sei o quê? Você está falando mais da solução do que do problema. Gente, então, eu encerro a minha parte por aqui, eu espero ter contribuído de alguma forma e que a maioria das pessoas saiam aqui pensando, cara, eu ganhei muito mais tempo de vida por estar aqui. Agora, Maíra, com você. Olha lá, não vai ser a Maíra que vai voltar, vai ser eu. Vai ser o menino bom da Campeira, na Miami, Omar, beleza? E aí, querido, beleza? Bom. Vamos lá, cara. Primeiro, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelas dicas valiosíssimas aí. Acho que foi de grande valia para o pessoal. A gente vai colocar aqui um QR Code para avaliação do... Então, se puderem escanear aí o QR Code para avaliar esse evento, para a gente é muito importante que vocês avaliem, tá? E outra coisa, a gente vai colocar aqui um link, a gente teve essa ideia durante a live aqui, eu queria que vocês compartilhassem essa ideia com a gente. A gente vai soltar um link de uma outra reunião, que aí vai ser uma meeting mesmo, que vai ser um happy hour. Então a gente vai manter o networking pós-evento, a gente tentar potencializar esse networking pós-evento aí. Logo agora, depois, quem quiser abrir cerveja, abre, quem quiser tomar água, toma, quem quiser... a gente da Campinas Tech vai estar lá para tirar dúvida também. Convido você, Hugo. Isso não estava combinado. Isso aqui foi mas no isso aqui vai ser agora? Agora. A gente soltamos o link aqui agora no chat. Só olhar aqui, todo mundo abrindo no chat. Quem quiser também conversar com o Hugo aí, vai estar aí também. Ótimo. E é isso, galera. Espero todo mundo lá nesse link aí. Todo mundo conseguiu ver o link aqui? Consegue copiar o link e entrar? Espero todo mundo lá. E não esqueçam de dar o feedback sobre o evento aí. Obrigado. Acompanhe a gente na Campinas Tech aí, que a gente tem bastante novidade aí. Não só para esses momentos coronísticos, mas também para continuar entregando o valor que a gente entrega aí. Beleza? Aí, todo Omar, mundo no happy hour. Conto com vocês? Tô entrando no happy hour lá. Valeu! Falou!